Estudo de O Livro dos Espíritos, Introdução, Parte 9. Introdução doutrinária. Este trecho da introdução de O Livro dos Espíritos fixa um dos fundamentos mais fortes da metodologia espírita. A verdade não deve ser aceita por encanto, tradição ou imposição, mas buscada pela observação dos fatos e pelo exame racional de suas causas. Allan Kardec não pede adesão imediata. Ele pede honestidade intelectual. Em vez de erguer um sistema a partir de dogmas, parte de ocorrências observáveis e convida o leitor a investigar se nelas há, ou não, a ação de uma inteligência autônoma. Por isso, o centro do texto não é o maravilhoso, mas o método. O Espiritismo nasce aqui como ciência de observação e filosofia de consequências morais. Se a inteligência espiritual existe, se comunica e se manifesta com independência em relação ao médium, então toda a compreensão da vida humana se amplia. A imortalidade deixa de ser apenas crença, passa a ser hipótese séria e examinável, com efeitos decisivos sobre a responsabilidade, o progresso e a educação do espírito. Nível literal. Kardec analisa a escrita mediúnica produzida por meio de um objeto intermediário, como a cesta ou a prancheta, justamente porque esse processo dificulta a explicação pela ação direta e consciente do médium. Os dedos repousam levemente sobre o instrumento, o que torna menos convincente a tese de manipulação puramente mecânica. Mas o ponto principal de sua argumentação não está apenas na forma do fenômeno. Está, sobretudo, na natureza das respostas. Ele observa que muitas mensagens ultrapassam claramente o repertório intelectual do médium. Surgem ideias extensas, respostas articuladas, observações profundas e até composições de notável elevação, produzidas por pessoas sem preparo literário correspondente. Ainda que alguém insista em supor habilidade física ou algum truque, permanece a pergunta decisiva: como explicar um conteúdo que excede os conhecimentos do intermediário? Kardec também rebate 3 objeções comuns. A primeira é o charlatanismo. Ele lembra que o charlatão busca lucro, e o desinteresse é forte indício de sinceridade. A segunda é a mistificação organizada. O autor mostra o quanto seria improvável uma fraude universal, repetida em diversos lugares, por pessoas sem ligação entre si, produzindo efeitos moral e intelectualmente convergentes. A terceira é a ilusão. Contra ela, ele invoca o peso do testemunho de observadores sérios, perseverantes, instruídos e moralmente respeitáveis. O texto conclui que a convicção sólida não nasce de um olhar apressado, mas de observação contínua, paciente e honesta. Nível simbólico. O primeiro símbolo central é a cesta ou a prancheta com o lápis. Trata-se de um objeto simples, comum, quase pobre em aparência. Justamente por isso ele simboliza uma verdade decisiva. O sagrado não precisa do espetáculo para se manifestar. O invisível toca o visível através de um instrumento humilde. A mão do médium não aparece como senhora absoluta do processo, mas como ponto de contato. O instrumento material torna-se imagem da mediunidade sadia, que não se coloca como fonte, mas como passagem. O lápis simboliza a fronteira onde o pensamento invisível ganha forma, onde a ideia deixa o plano imponderável e se fixa em traços, palavras e sentido. É a conversão do imaterial em linguagem. Também aí há uma lição. A verdade espiritual para alcançar o mundo humano precisa atravessar canais imperfeitos, mas ainda assim pode conservar algo de sua origem elevada. O simples torna-se portador do superior. O discreto pode servir ao sublime. O segundo símbolo é a pretensão ao monopólio do bom senso.
Aqui não se trata apenas de um cético isolado, mas de uma postura interior. Esse monopólio simboliza o orgulho da inteligência fechada em si, a razão que já não investiga porque já se considera suficiente. É a consciência que não pergunta para compreender, mas pergunta para negar. Ela não examina o fenômeno com real disponibilidade. Apenas protege a própria superioridade. Em oposição a isso, a coincidência de mensagens e testemunhos em muitos lugares simboliza a universalidade do ensino dos espíritos. A verdade, quando autêntica, não fica aprisionada a um indivíduo, a uma cultura ou a uma exibição pessoal. Ela se espraia, reaparece, confirma-se por convergência. Assim, o texto forma uma pequena parábola espiritual. De um lado, o instrumento humilde que se oferece. De outro, a mente orgulhosa que se fecha. Entre ambos, está o verdadeiro aprendiz, que observa, compara, depura e aprende. Nível espiritual, movimento da alma. O movimento interior pedido por este trecho é delicado, mas radical. Ele desloca a alma do julgamento precipitado para a reverência investigativa. Não é um convite à credulidade, é um convite à purificação do olhar. A alma acostumada a negar automaticamente o que a ultrapassa costuma chamar esse automatismo de prudência, quando muitas vezes ele é apenas defesa do ego. O texto mexe justamente nesse ponto. Ele obriga a consciência a reconhecer que nem toda negação é lucidez, assim como nem toda aceitação é fé. Há uma terceira via mais trabalhosa e mais madura, a observação paciente, sustentada por sinceridade moral. Nesse sentido, Kardec educa o espírito para uma forma superior de humildade. Não a humildade servil, que se curva sem pensar, mas a humildade cognitiva, que aceita não saber tudo, não compreender tudo de imediato e não possuir exclusividade sobre a realidade. Esse é um passo decisivo no progresso espiritual. Muitas almas não avançam porque preferem preservar a antiga imagem de si mesmas a permitir que a verdade lhes reorganize o pensamento. O orgulho intelectual é uma forma refinada de apego. Ele não se manifesta apenas na vaidade cultural. Surge também quando a pessoa só admite como verdadeiro aquilo que cabe em seus esquemas prévios. O texto também sugere um amadurecimento na relação com a dúvida. A dúvida pode ser nobre quando impulsiona a examinar melhor, mas pode ser viciosa quando serve como escudo permanente contra qualquer compromisso com a verdade. Há uma dúvida que procura, e há uma dúvida que se compraz em não sair do lugar. Kardec aponta para a primeira. Ele pede tempo, série de observações, comparação, perseverança. Isso significa que a alma deve aprender a suportar o estado de busca sem ansiedade por conclusões instantâneas. Essa paciência é espiritual. Quem amadurece não exige que o real se acomode à sua pressa. Há ainda um ponto mais profundo. Ao investigar a inteligência externa ao médium, o texto não trata apenas de fenômenos. Ele toca a própria identidade do ser humano. Se há inteligência sobrevivente, se há comunicação, então a vida encarnada não é um bloco fechado. O homem não é um acidente de matéria que pensa por breve intervalo. Ele é um espírito em trânsito, responsável, observável em suas manifestações e inserido numa rede mais vasta de relações. Assim, o movimento da alma vai da estreiteza material para uma consciência de continuidade. E essa consciência, quando verdadeiramente assimilada, exige mais seriedade, mais vigilância e mais retidão. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. Na experiência concreta, este trecho nos convida a rever o modo como lidamos com tudo aquilo que desafia nossas certezas.
Isso vale para a mediunidade, mas também vale para as pessoas, para os conflitos, para os testemunhos e até para os próprios movimentos íntimos. Muitas vezes não observamos, apenas reagimos. Rotulamos rápido, concluímos cedo e chamamos isso de discernimento. O texto ensina outra disciplina: parar, considerar, comparar, ouvir, examinar o conteúdo e não apenas a aparência. No campo espírita, essa lição é decisiva. A pessoa pode aproximar-se da doutrina buscando fenômenos impressionantes, confirmações emocionais imediatas ou experiências extraordinárias que a façam sentir-se especial. Kardec desfaz esse atalho. O foco não é a excitação do incomum, é a análise da inteligência e da moralidade presentes na comunicação. Em outras palavras, não basta perguntar como se moveu o objeto. É preciso perguntar que qualidade de pensamento se expressou ali, que efeito moral essa mensagem produz, que coerência guarda com a elevação espiritual. Isso desloca o centro do interesse. Sai o espetáculo. Entra o conteúdo. Na convivência humana, a aplicação é igualmente forte. Quantas vezes tratamos como incapaz alguém simples, pouco instruído ou socialmente discreto? O texto desmascara esse preconceito. Uma mensagem elevada pode chegar por instrumentos que a vaidade humana desprezaria. Isso vale no trabalho mediúnico e vale na vida. A verdade pode vir pela boca de quem não tem prestígio, pela observação de quem não domina conceitos sofisticados, pelo sofrimento de quem aprendeu no silêncio. A consciência que amadurece aprende a escutar melhor. Também somos chamados a rever a forma de discordar. O monopólio do bom senso não está apenas nos adversários do espiritismo. Pode instalar-se dentro do próprio meio espírita. Ele aparece quando alguém se torna incapaz de dialogar, quando usa o estudo para humilhar, quando toma a prudência como pretexto para a dureza, ou a convicção como licença para desprezar. A aplicação pessoal, então, é dupla: examinar bem os fatos e examinar melhor a si mesmo. De pouco adianta defender a racionalidade espírita se a pessoa continua orgulhosa, impaciente e fechada ao outro. Por fim, o texto nos ensina que convicção séria exige tempo. Isso tem enorme valor educativo. A pressa espiritual é uma forma de imaturidade. Quem quer conclusões absolutas em pouco tempo torna-se vulnerável à fascinação ou à negação. A convicção segura nasce de repetição, estudo, comparação e experiência amadurecida. No cotidiano, isso se traduz em postura interior. Em vez de viver entre entusiasmos instantâneos e recusas bruscas, o espírito é convidado a construir uma mente estável, observadora e moralmente responsável. Essa talvez seja a maior aplicação do trecho: transformar a busca da verdade em disciplina da alma. Perguntas de reflexão. Diante do que não compreendo, eu observo ou apenas rotulo? Busco a verdade ou apenas a defesa das minhas certezas? Dou mais valor ao fenômeno ou ao conteúdo moral da mensagem? Escuto com respeito quem pensa diferente de mim? Minha dúvida me move ao estudo ou me mantém parado? Eixos de transformação interior. O primeiro eixo é a passagem do julgamento automático para a investigação honesta. O texto ilumina o quanto a negação apressada pode ser apenas orgulho protegido por aparência de razão. A atitude interior convidada é a paciência de observar antes de concluir. A armadilha desmascarada é a pressa de parecer lúcido sem ter realmente examinado. O segundo eixo é a mudança do fascínio pelo extraordinário para o valor do conteúdo espiritual. O texto mostra que a prova decisiva não está no efeito visível, mas na inteligência e na elevação do que se comunica. A atitude interior pedida é o discernimento moral.
A armadilha desmascarada é a curiosidade sensacionalista, que se alimenta do fenômeno e perde o ensinamento. O terceiro eixo é a transição da superioridade mental para a humildade investigativa. O texto ilumina a importância de respeitar testemunhas sérias, experiências honestas e processos longos de estudo. A atitude interior convidada é a abertura reverente à verdade. A armadilha desmascarada é a vaidade de se imaginar dono exclusivo do bom senso.